Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada por vir conversar com a gente. Gente, a Gabi fala de Campo Grande, ela é especialista em direito da família, em direito da mulher também, né, Gabi? Da família, direito Sim. civil, direito civil. Bom dia, meninas. Aqui de Campo Grande. Quem fala com vocês é Gabriele, né? Nós vamos bater esse papo conversando sobre os direitos da mulher gestante, e não só da mulher, eu falo da família, porque o parto é um evento em família, né? Que é uma coisa que eu estava conversando, Canina. É um evento da mãe, do pai, dos avós. O parto é um evento da madrinha, do padrinho, né? Dos cachorrinhos, de todo mundo. Porque às vezes a pessoa vai ganhar neném em casa, que nem ontem, né, amiga? Tava todo Não, mundo não junto ganhou lá em no trabalho de casa. casa. Não ganhou em casa, mas eu tava lá na casa dela. Mas você ficou acompanhando ela nesse processo junto com a família. E olha o Sim. acolhimento como é importante. Então, eu falo assim, é um processo para a família inteira. Então, é importante saber sobre essa questão de todos os direitos, porque o pai pode brigar por isso numa hora, porque a mulher às vezes está passada, está em trabalho de parto, está desfalecendo, às vezes. Como que a mulher vai se defender? Então, a avó saber, o pai saber, às vezes a acompanhante vai ser a avó. Então, elas podem brigar pelo plano de parto, podem brigar pela questão também de como a gestante está sendo tratada. E o bebê, que aí já entra um outro esquema que não é da live de hoje, que é a violência neonatal, tadinho, porque os nenéns também passam. Exatamente. Eu sempre falo nos meus acompanhamentos que a mulher precisa saber dos seus direitos, porque quando ela está informada, né, não é que ela tem que brigar, ela tem que exigir os direitos que são delas. E mulheres, em qualquer lugar que vocês estejam, alguém vai ter que ser a primeira, tá? Então é isso importante que vocês saibam. Alguém vai ter que ser a primeira a exigir o seu acompanhante. Alguém vai ter que ser a primeira a dizer que ela pode ser acompanhada por qualquer pessoa. Alguém vai ter que ser a primeira. E se ninguém foi a primeira ainda, ninguém abriu essa porta, abre você, né? Abre você, Uhum, porque alguém precisa começar. E é só com assim. certeza. A gente não pode ficar esperando ninguém fazer por a gente, infelizmente, porque o desconhecimento nesse tema é muito grande. E a gente sabe que o direito da mulher sempre foi agredido, né? Então a mulher é, ela é vista como um ser reprodutor, né? Infelizmente, pelo sistema, que tem que obedecer e que muitas vezes ela tem que sofrer. Do ponto de vista cultural, é isso, né? A mulher teve relações, então não interessa se ela está casada. No ponto de vista social, cultural, parece que a mulher em trabalho de parto precisa sofrer. Ela tem que pagar. Né? Ela tem que pagar por alguma coisa que a gente não descobriu ainda o que é, mas ela tem que pagar. E aí ela tem que sofrer Uhum, mesmo. E a gente tem que começar a mudar essa perspectiva que todo com mundo nasceu num certeza. parto, todo mundo tá aqui porque passou por um parto. É verdade, todos nós passamos pela porta do nascimento. A porta do nascimento é a grande entrada nesse mundo. E ela deveria ser muito respeitada, porque foi através de uma mulher que a gente entrou nessa vida. E foi através do acolhimento da nossa família que nós somos quem nós somos. Então, ainda tem esse tabu. Eu falo que tem muito tabu. A gente já está no ano 2022, poxa, já tem 2.200 anos, 2022 anos, perdão. E, e ainda o nascimento ainda é um tabu. A mulher já, isso que eu falo, a mulher já conquistou a questão do direito reprodutivo dela escolher ter filhos ou não. A mulher já conquistou a questão do respeito do próprio corpo dela, de já desvincular essa questão da objetificação, de fazer tornar o corpo da mulher um objeto de desejo. E assim, mas o parto ainda não desvinculou, ainda não desvinculou. É uma coisa assim tão preciosa e tão importante. Eu falo assim, se a gente não desrespeita um animal, né? Se a gente não desrespeita, né? Eu penso assim, tem grandes criadores, vou fazer uma comparação, tem grandes criadores de gado e eles têm o maior cuidado com as matrizes deles. Por que a nossa sociedade não tem todo o cuidado com as nossas mulheres que estão trazendo outras pessoas para o mundo, sabe? Então, é um trabalho de formiguinha, mas precisa ser falado, porque ainda é um assunto obscuro. Tudo relacionado à gestação e parto, tudo ainda é obscuro. Eu falo assim, não tem nada a ver com a live, mas, por exemplo, a questão da perda neonatal. Isso aí é uma coisa que não é trabalhada, são muito poucas mulheres também que têm informação e poucas também hospitais que têm informação sobre isso.
Então, a questão precisa ser trabalhada. E aí toda É, mulher possa ser acolhida, todo pai possa ser acolhido, toda avó que está acompanhando possa ser acolhida também, aquela criança possa ser acolhida dentro do possível, ter o melhor atendimento e a melhor recepção na hora que ela vier ao mundo, isso né? aí. Então vamos lá, vamos ao nosso tema central, né? A gente vai Bora. falar muito sobre o direito da mulher com a doutora Gabriele e o direito da mulher vem sido conquistado através do plano de parto. E aí uma dúvida que chega bastante para mim. Mas esse meu plano de parto vale se eu for uma gestante do SUS? E mesmo se eu for uma gestante do convênio, né? Existem situações em que a equipe assistente rasga o plano de parto, não considera, ou então não aceita quando ele é entregue no hospital. Isso pode? Como é que é? Explica aí pra gente. Não pode. O plano de parto ele tem validade legal. Ele tem uma validade muito similar à de um contrato, como se você tivesse feito um contrato de aluguel. Você rasgaria o seu contrato de aluguel? Deixaria outra pessoa rasgar? Isso aqui não vale nada. Não, tem validade legal. Mesmo que ele não esteja, viu? Registrado em cartório. Às vezes a mãe fez à mão, mas é manifestação de vontade, tá? E o plano de parto ele é recomendado pela OMS, e ele pela Organização Mundial da Saúde, que está recomendando os tratamentos para a saúde, recomenda as vacinas e tudo. Eles recomendam no mundo inteiro que as parturientes possam ter um plano de parto. Ele precisa ser obedecido na medida do que for possível. Aí vem uma indicação. Se possível, fazer um plano de parto, os pais possam sentar e conversar com o obstetra que está fazendo o acompanhamento pré-natal. Para quê? Para se informar, para que você possa... Porque ninguém é técnico, eu não sei quais são os procedimentos, eu vou conversar, vou me informar, para poder fazer também um plano de parto que seja possível. Porque não adianta falar que eu quero ter o bebê de cabeça para baixo e não ter onde pendurar de cabeça para baixo. Um exemplo esdrúxulo, né? Mas, ou falar que eu não quero cesariano de jeito nenhum. E a gente está numa situação de emergência que o bebê está baixando os batimentos, alguma coisa assim. E eu estou falando, eu nem sou técnica da área de saúde, as coisas que estão me vindo na cabeça. É isso Mas, mesmo. então, conversando com o obstetra, tirando dúvidas, se informando, pesquisando. Eu mesmo, quando estava grávida, pesquisei muita coisa na internet. Então, para você poder elaborar. Ele pode ser feito digitado, ele pode ser feito à mão, ele pode ser registrado em cartório. E eu vi um caso, estava vendo para a nossa live, do tribunal lá de Santa Catarina, que teve uma gestante que entrou uma medida liminar por medo de não obedecer o plano de parto dela. E aí ela ganhou, a juíza falou que ela tem direito de ter obedecido o plano de parto, que não era necessário judicializar, não era necessário entrar com uma ação, mas que a juíza dava essa resguardo para ela, dava essa liminar, para que, caso eles desobedecessem, eles estavam desobedecendo uma determinação judicial, né? E aí, e elas falam que toda a gestante tem direito de ter o seu plano de parto obedecido. Então, foi a decisão que ela ganhou. Mas de tanto medo de passar apuro, de ninguém levar em conta o plano de parto dela, ela entrou com uma ação judicial. E a juíza claramente foi favorável. Então, o plano de parto tem validade, sim. É importante fazer. E, assim, eu não sabia, vou dar um exemplo pessoal. Na gestação do meu filho, eu me informei bastante sobre parto humanizado, porque eu achava que parto humanizado é o parto vaginal. E Depois que não eu fui entender que precisa. não é a via de parto, mas é como o ambiente, como é recebida aquela gestante durante o processo do parto, seja qual via for. Aí eu fui ler e entendi o que é parto humanizado. Daí eu não sabia, na minha época eu não sabia de plano de parto, eu não fiz. E eu tive a graça de falar as coisas que eu queria para minha médica e ela fez. Eu falei com ela, conversei. E ela atendeu. Eu pedi que meu filho mamasse logo que saísse do meu útero. Ele foi pesado, tudo, foi examinado e ele foi colocado na sala de cirurgia no meu seio para mamar. Ficou uma meia hora mamando. Pedi que eu queria ver minha placenta. Já que eu tive uma cesariana, eu falei, por que eu não posso ver minha placenta? Eu queria ver. Era um desejo meu. E ela, depois que foi feita a rafia, elas me trouxeram a minha placenta para eu ver. Entende? Eu pedi para que fizesse o campamento tardio do cordão, eu acho que é assim que chama.
É isso, Nina? Uhum. Quando é Provavelmente, para demorar para cortar o cordão sim. do Porque, bebê. Ela uhum, fez, sabe? Para que não fizesse invasões no bebê, assim, exames desnecessários, pingar colírio, essas coisas também. Então, tudo foi conversado. E ela me atendeu. Então, eu tive uma cesariana humanizada. Tudo que eu pedi, meu marido estava lá comigo. E eu não sabia. Hoje, para uma próxima gestação, eu desejo fazer um plano de parto. Porque, e se ela esquecesse? Ana, mas eu conversei de boca com ela. E se na hora do vulco-vulco lá, ela esquecesse? sim. Entendeu? Então, o plano de parto é bom, porque às vezes lá na hora você tá. Eu tava nervosa, por causa nunca tinha operado, nunca tinha tomado uma anestesia, eu tava nervosíssima. Depois que começou o procedimento, eu me acalmei, eu vi que não era tão assim amedrontador, que era mais coisas da minha mente. Mas eu tava tremendo. O que acontece? O plano de parto é para isso, porque você está numa situação de vulnerabilidade, você está numa situação em que às vezes você não está com a sua consciência plena, e ensinar, mostrar o seu plano de parto para o seu acompanhante. Porque nessa situação, ele vai poder, ele conhece o plano de parto, ele sabe, ele vai poder exigir da equipe médica. Exatamente. Então, tem validade, Nina, super validade. Isso. E assim, é assim, mulheres, muito importante que não adianta você pegar um plano de parto da internet, tá? Você precisa entender e explicar para o seu acompanhante também. Porque o plano de parto, por ser um documento, você não pode escrever lá, por exemplo, coisas que você não entende. Então, assim, como é que eu vou exigir, por exemplo, que não seja feita tricotomia? Mas você nem sabe o que é tricotomia, gente. Então, você só copiou. Aí a pessoa vai te perguntar e você nem sabe o que é isso. Então, a gente precisa entender que tem que ter sentido para você aqui. E só para você. Para as outras pessoas não precisa ter, tem que ter sentido para você. Para que você entenda as particularidades. E como ela disse, o plano de parto sendo considerado um documento, a gente pode colocar lá, eu vou entrar agora nesse ponto, sobre episiotomia, para quem vai ter o parto normal, tá? Por quê, né? Normal vaginal. Então, a gente pode colocar, assim, sobre episiotomia, considerando que a mulher tem direito de negar um procedimento que não tem base científica. Então, sim, mulheres, que apareceu na caixinha essa pergunta. Se você não deseja receber uma episiotomia, você pode colocar no seu plano de parto que você não deseja receber uma episiotomia. Nina, mas aí, né, se for alegado que sem episiotomia esse bebê não ia nascer, então, mas em medicina, em ciência baseada, né, em medicina, em enfermagem, qualquer área de atendimento à saúde, eu não sei se nas outras áreas também, né, mas a gente não pode alegar não saber. Então, se a pessoa tem uma formação profissional, se ela tem um conselho, né, e isso é de direito, né, Gabi? Então, se você é advogada, acontece alguma coisa sobre a sua profissão, você não pode chegar pro juiz e alegar que você não sabia, né? Tipo, falar assim, não, Uhum. eu fiz assim Ninguém porque... pode alegar desconhecimento. Não, assim, você não sabia, mas você tem a obrigação de saber, porque você é formado nisso. Eu sinto muito, você não pode alegar desconhecimento desse tema. E então, mulheres, isso é uma segurança. Você não pode, né? Ninguém pode, nem equipe de EO, porque a gente fala muito de médico, né? Mas eu sei que em muitos lugares a assistência é feita por enfermeiro obstétrico. Então, nem equipe de EO, nem equipe, né? Nenhuma equipe pode dizer para você que realizou episiotomia porque não sabia que não podia, se você explicitou no seu plano de parto. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que a mulher escreva lá em palavras diretas, assim, ó, eu considero episiotomia, se ela não desejar, né, episiotomia. Eu considero episiotomia como violência obstétrica. Então, ela deixou muito claro, não há dúvidas, né? Então, eu Perfeito. considero episiotomia uma violência obstétrica e não aceito que seja realizada. Tá claro, tá? Então, e explica para o acompanhante. E Sabe por quê? explica para o acompanhante. Por isso que eu Porque falo que esse é um trabalho em conjunto. é um Por trabalho. quê? E assim, mulheres Porque em trabalhos de como eu parto, falei, elas pedem coisas loucas, tá? Então ela vai pedir para você arrancar a criança. E aí, se eu tivesse. Não foi uma vez que eu escutei isso em mulheres de trabalho de parto normal, tá? Porque é desespero, às vezes a dor tá tanta, ela não quer que aquilo seja feito, ela quer que a dor acabe. E aí cabe à equipe entender e ao acompanhante resguardar essa mulher. Então ela fala: tira a criança, puxa, pode puxar, eu tô deixando. Tá? Então, por isso que o plano de parto
é feito antes. Por isso que você leva o plano de parto, explica para o seu acompanhante, que tem que ser um acompanhante bom, se você não tem uma equipe, antes, tá? Antes. Porque antes você tem condição de negociar. Antes você tem condição de conversar usando o seu racional. Na hora do parto, se deixar, tem mulher que sai até correndo. E sai da maternidade. Tá nervosa, adrenalina, partolândia, tá? Então a gente precisa muito entender isso, entender que, né, que é um documento, como a doutora Gabriele disse. E o acompanhante, doutora Gabriele, já que nós estamos tanto falando que o acompanhante é importante. Importantíssimo. Gente, não tem como ir para o mundo da partolândia sem ir com acompanhante. E se não deixarem? A gente entra na partolândia e a gente entra acompanhada, porque é assim, é uma viagem muito doida. Pois é, seja qual via de parto for, você tem direito a acompanhante. E é uma lei federal. Então, portaria, né? Qualquer tipo de orientação, lei estadual, lei municipal, não tem validade. Porque é uma lei federal, ela se sobrepõe às leis municipais. Ah, mas aqui no município, aqui em Campo Grande, fala que não pode acompanhante em caso de pandemia. Ah, meu filho, mas a lei federal fala que pode acompanhante em qualquer situação em que a gestante tem direito de estar acompanhada. E ela vai escolher o acompanhante. Pode ser a madrinha do bebê, pode ser a mãe, a cunhada, pode ser o marido. Eu tô falando que às vezes tem homem que não dá conta de entrar no parto. Porque é realmente uma situação de médica, então tem gente que não tem coragem. Mas e para os homens corajosos? Ela tem direito de escolher você para estar lá do lado, né? Então, não tem isso. É uma lei federal. Não está lá na lei federal que não pode ser homem, porque isso é o mais comum. Então não está lá na lei que não pode ser homem. Como assim? A maioria dos lugares, a grande maioria esmagadora dos lugares alega que o acompanhante tem que ser mulher na hora do parto. Não. Pode ser quem a gestante escolher. Pode ser até o padrinho gay, meu filho. Vamos supor que o padrinho do bebê vai ser o seu amigo gay. Pode. Qualquer pessoa. Que a gestante se sinta confortável. E essa pessoa também está disposta a acompanhar esse processo. Né? Ela está disposta a participar. E aí ela tem que estar informada junto com a gestante do que vai acontecer. Porque ela vai defender a gestante ali na hora. Ela não vai só acompanhar. Ela não vai estar só assistindo. Ela também pode ter um papel fundamental de intervir. Falar, não faz isso com ela, não. Uhum. Não precisa ter parentesco, Morgana. Essa lei é assim, o acompanhante é de livre escolha. Pode ser a vizinha. Pode ser sua vizinha. Olha aí. E ainda, mulheres, doula não é acompanhante, tá? Então, existem duas leis diferentes. A lei da doula e a lei do acompanhante. Os dois podem entrar. Já aconteceu várias vezes comigo, e a gente sabe muitos relatos das instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, falarem assim, não, tem que escolher. Vai entrar ou a doula ou o acompanhante. Não tem que escolher, tá? Então, a doula precisa se cadastrar no hospital. E, o hospital não tem cadastro para doula. Aí, o hospital que dê seus pulos, tá? Então, a gente vai entrar os dois. Isso, eu vou antes na unidade, eu me apresento, eu levo minha documentação, porque isso eu tenho obrigação de fazer. Me apresentar, levar minha documentação e comunicar, tá? Então, no dia do parto, se eu já tenho a minha entrada cadastrada lá, eu posso entrar em qualquer maternidade. E eles não podem, não podem. E, inclusive, eu tenho uma cliente que chamou a polícia uma vez. Eu ia falar, chama a polícia. Chamar, mas ela avisou que ela ia chamar. Ela falou assim, gente, eu tô com dor, eu tô sem saco. Se continuar com isso aqui, eu vou ligar pra polícia. Resolveu. Né? Não me deixaram entrar no centro cirúrgico como acompanhante de uma amiga. Se eu soubesse, eu tinha rodado a baiana. O que é importante saber, gente, imprime a lei do acompanhante e leva. Ela tá aqui, ó, eu vou chamar a polícia. Porque, sabe, e outra coisa, para quem teve o direito negado, pode entrar até 5 anos. Isso. Pode entrar processando a maternidade, processando a equipe médica, se foi caso deles negarem. Pode procurar um advogado, ou então, se você não tem condições, um defensor público.
Pode. Isso eu não sabia. Isso aí é caso de desrespeito de direito, gente. Isso eu não sabia. Caso de processo. E, doutora Gabriele, você concorda que a gente tem que começar a processar, porque senão as coisas não mudam? Concordo. Porque você vê a questão, eu vou dar uma referência, que é a Maria da Penha. A lei começou, né? Ela foi homologada. Né? A gente já tem bastante anos que a Maria da Penha está funcionando. Mas ela só ganhou força através dos processos. Através dos processos das mulheres que tomaram coragem e começaram a procurar as autoridades policiais e foram até o fim, tá? E aí, com isso, veio a questão da Casa da Mulher Brasileira, veio a questão da Delegacia Especializada de Mulher, que já é um ganho para nós. E esse caso de violência obstétrica, você pode correr na Delegacia da Mulher, meu filho. Isso aí. E o SUS tem seus canais. Delegacia da Mulher. O SUS tem seus canais também. Então, eu falo muito do SUS. Eu falo assim, liga para o Disque 100 também, que é o Direitos Humanos, faz denúncia no Disque 100. A gente tem essa sensação de que parto humanizado, que respeita o direito da mulher, é para quem pode pagar, infelizmente, né? Então, não. A sensação de, mas meu acompanhamento vai ser no SUS, então a mulher do SUS não tem direito. Tem sim, tá, mulher? Então, não importa se você está no hospital privado, se você não tem equipe, se você tem também. Então, você tem, os seus direitos estão resguardados, não está relacionado a quem está prestando a sua assistência, está relacionado a você, né? Aos direitos que você adquiriu. Então, existem ouvidorias. Mas eu não quero me indispor, né? Mulheres, a gente sabe que violência obstétrica, igual você falou da violência da mulher, né? Eu me lembrei que quando a gente estuda, a gente relaciona com violência sexual. Não posso muito falar essa palavra, senão a live é derrubada. Mas a sensação de quem sofre violência obstétrica, ela é a mesma, é muito próxima. Inclusive, a sensação no momento. Tá? Então, até por isso que eu falo que eu gosto muito quando o acompanhante é o esposo e esse marido é bem informado. Se, no caso, a mulher for um casal cis, né, gente? Se for homem e mulher. Se for hétero, né? Se é hétero, se for um casal hétero. Se não for, tudo bem. Porque, infelizmente, a gente sabe que a simples presença de um homem na sala diminui os casos de violência, porque, infelizmente, a gente ainda respeita a presença do homem lá, mais do que a gente respeitaria a presença de uma mulher. A gente não, né? Culturalmente isso acontece, né? Então, violência obstétrica está muito relacionada a esse lugar, porque a outra mulher, ela tem o mesmo sentimento que a mulher que está sendo violentada, né? Então, a gente fica muito sem ação. Certo? Vendida com a situação, você fica vendida, paralisada. Isso. Mas por que não brigou na hora? As mulheres que já viveram violência, né? Elas sabem que não é assim, não é tão simples. Você não vai responder na hora, muitas vezes. E isso não é sua culpa, você não conseguir responder na hora, né? Você não conseguir. Você está sofrendo uma violência. Então, esse sentimento vai te acompanhar por muito tempo, mulheres, por muito tempo. E, infelizmente, se você passou por isso e demorou muito para você digerir, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você pode digerir essa sensação, você pode digerir, infelizmente, isso, mas não se cale. Porque quando uma mulher se cala, a gente cala muitas outras. A gente sabe de serviços que eles são constantemente abusadores. Então, existem lugares que são famosos por cometer violência obstétrica recorrente. Só que não tem denúncia. Se não tem denúncia, o Ministério Público não investiga. Se não tem denúncia... Assim, sabe o que é complicado, Nina? Eu conversei com uma amiga e que ela me relatou tudo que ela me contou do parto dela. Eu vi várias sequências de violência obstétrica. Eu conversei, expliquei para ela que isso era violência obstétrica. E ela falou, não é. Eu falei assim, mas o médico é tão bacana. Eu falei assim, tudo bem que ele é bacana, mas ele errou com você. Eu não sei se ele errou com outros pacientes, você deveria denunciar. E ela se sentia culpada só de pensar em denunciar o ginecologista dela. E a gente fica com aquela sensação, deixa pra lá, né? Não, gente, não deixa pra lá, não. Isso é um trauma pro seu filho, pro seu marido, é um trauma para você. É um trauma que fica permanente. Tem mulheres que vão precisar de terapia para trabalhar essa questão, porque marca muito, gente. Marca, é uma memória uma memória negativa muito forte que fica impressa nas suas sinapses. E ela não vai sair. Então, você vai aprender a ressignificar ela. Então,
tem que buscar, tem que denunciar, você não precisa ficar com dó. Eu sei que às vezes é um médico bacana, é um bom profissional, mas com você ele errou. E precisa denunciar para que ele não erre de novo. Ou às vezes é um profissional que já está errando muito e todo mundo está quietinho. E quando você falar, vai aparecer mais uma, duas, três, quatro, que falava, nossa, eu achei que era só comigo. Aquele caso famoso, né, que tá na mídia. Aquele caso Sim, daquela influencer. Eu daquela. assisti com vontade de chorar o vídeo do parto dela. Então, aquele caso, a gente demonstra, depois que ela fez a denúncia, acho que mais 20 mulheres já denunciaram. Então, às vezes, a gente tem que. Mais uma vez, mulheres, não tenham medo. Às vezes, a gente tem que ser a primeira. E aí as pessoas falam assim: ah, por que, que não denunciou na hora? Porque não tinha condições de denunciar. E também porque a gente relaciona o nascimento do filho com felicidade. Então, se você. A gente, né, relaciona o dia que seu filho nasceu, não importa o que aconteceu. A gente registra esse dia como felicidade. Porque é o dia que você conheceu, né? Realmente conheceu, personificou o bebê. Só que a gente tem que entender que a chegada do bebê pode ter sido boa, mas os meios podem não ter sido e a gente pode entender aí os nossos direitos. Então, ninguém tem direito de mandar você calar a boca, mulher. Ninguém tem direito de mandar você se deitar quando você não quer deitar. Ninguém tem o direito de te xingar durante o trabalho de parto. Ninguém tem o direito de amarrar suas pernas. Mulheres de todos os lugares do Brasil, que eu sei que essa prática é comum, você pode recusar que as pessoas amarrem suas pernas no trabalho de parto. Isso é um direito adquirido há muito tempo. Você não pode deixar seu acompanhante te olhando do vidro, né? Isso não é acompanhamento. E aí, doutora, lá na lei é bem claro, né? Que o acompanhante tem que estar junto da mulher. Então, esses acompanhamentos de assistir do vidro, isso não é considerado acompanhante, né? Não, não é considerado. O acompanhante ele pode estar o tempo todo do lado da parturiente, ao lado, ao lado, sabe? E ele pode participar também desse processo de trabalho de parto. Por exemplo, se é um parto de via natural, ele pode estar dando a mão, ele pode estar abraçando. Tem situações em que há um estímulo do pai estar junto com a esposa, abraçar ela por trás, pelas costas, para ajudar ela nos períodos de contração, ajudar no período, às vezes, expulsivo também. Então, tudo isso é uma forma de acolhimento e o acompanhante pode fazer isso. Pode, entende? Então, ele tem direito de estar ao lado. Não é assim, entra acompanhante, só que você fica aqui fora, aí a gente te chama para ver o neném, a hora que o neném nascer. Aí você vai ver só o neném, você não participou, ela ficou assim. Pois é, dá um apoio muito bom, assim. Meu marido estava comigo no centro cirúrgico, vou dar meu exemplo novamente. E ter ele ali do lado comigo, na minha cabeceira, aqui junto comigo, enquanto eu estava sendo operada, me ajudou, me deu muita confiança, me tranquilizou. Então, ele não estava comigo só na hora em que o meu filho saiu, ele estava comigo ali, o procedimento todo, né? E ele estava ali me dando apoio. Então, é para isso, é para dar o apoio emocional. Para a mulher. Exatamente. Não só para olhar na sair da barriga. É para dar todo o apoio que ele puder dar, físico, emocional, legal, ligando para não toque nela, não force ela, não vai amarrar ela. Porque às vezes a mulher tá lá no Partolândia, lá, estão amarrando as pernas, ela já não tá nem mais reagindo. Ela fala, não vai amarrar as pernas dela, não. Entende? Não vai fazer pisectomia, não. E que nem você disse, às vezes ela já tá doida lá, falando, meu Deus, eu quero que o neném saia logo. Corta, tira. Só que isso vai ter consequência. Isso vai ter consequência. Então, tá junto e fala, não corta. Não faz, ela não tá bem, ela não tá no juízo perfeito dela. Não faz. Se vocês fizerem, vou chamar a polícia. Isso aí. Entende? Então, tá ali junto mesmo, sabe? Para saber de todas as indicações. A doutora fala da lei e eu falo das coisas que eu já presenciei, né? Eu sei que a lei existe e eu sei que ela funciona. E eu sei que ela funciona. Porque eu já acompanhei várias vezes o marido falando assim, não vai. Ou então a prima, uma vez, a cunhada, falando assim, não vai fazer episiotomia. E a equipe falou, não vai ser isso que ela falou, não vai fazer. Não vai fazer e não precisa fazer com a mão também, porque dá para forçar o pênis com a mão, né? Então não precisa fazer. Ah, mas olha aqui, deixa lacerar.
Não vai fazer, tá? Então, uma equipe que é conhecida por fazer episiotomia de rotina não fez. Não fez porque sabia que não podia fazer. E porque a acompanhante se posicionou e porque a mulher estava super bem informada e amparada, tá? Então, respeita. Respeita. E mesmo quem tem o hábito, né? Mesmo quem acha que é assim, a pessoa pode se impor ali na hora. E funciona, gente. É uma maravilha. Não precisa Quando brigar. você sabe do que você Não está precisa falando e brigar. você fala com certeza, E isso, você não precisa brigar, né? Você pode se impor. Olha, não, a gente já conversou sobre isso. Então tem tudo isso. Ó, a gente já conversou sobre isso lá fora. A gente não tá autorizando, faz toda a diferença. tá? Faz toda a diferença. Dentro do seu contexto, tá, gente? Dentro do seu contexto. Então, a gente não pode pôr lá no nosso plano de parto que a gente quer perto da banheira, se lá na nossa cidade não tem uma banheira. A Sim, gente tem não que ser pode tudo de pôr. acordo com possibilidade. Isso, então, olha, já aconteceu recentemente agora. Tinha no plano de parto que não desse leite artificial pro bebê, né? Não pro bebê. Mas o bebê nasceu, precisou de um atendimento de UTI, e aí ele acabou precisando usar. Mas foi explicado para a mãe: olha, eu vi aqui no seu plano de parto que você não gostaria, porém, o bebê não pode ir pro peito agora, então por isso a gente vai precisar fazer. Depois, assim que ele puder ir pro peito, não vai mais ser feito. Tem um motivo, entendeu? Não foi assim, de qualquer jeito. Foi um respeito à mulher, um respeito ao bebê, um respeito ao plano de parto, do que estava escrito, de se esclarecer para a família o que estava acontecendo. E ficou tudo bem. Depois mamou no peito. Tudo bem. Essas coisas são tão importantes, saber e você entender de tudo sobre o seu parto para que você possa fazer o seu plano de parto e informar o seu, combater nessa tecla de que você precisa avisar seu acompanhante. Não adianta convidar ele, ó, a hora que o neném for nascer, eu vou te ligar. Aí você vai lá para o hospital, ou você vem aqui em casa, se for um parto residencial, né? Ou você vai sozinha, assim, em muitos casos, a mulher vai sozinha na consulta de pré-natal e o pai da criança não participa. Mas você precisa estar informando ele. Para quê? Porque na hora é o seu acompanhante que vai lutar por você. Então, ele saber de todos os direitos que você tem, saber de toda a proteção sua e do bebê. Isso aí. Está Para concentrado que em também o bebê também não sofre, nem você. isso, muito bem. É um Doutora, guardião, né? é É um um guardião. presente poder ter um acompanhante. É um guardião ali, um anjo da guarda ali na hora. Doutora, uma moça me perguntou como que ela sabe se o que ela viveu foi violência. E aí eu fiquei até pensando sobre essa pergunta. Eu vou falar a minha opinião, daí depois você rebate. Combinado. Eu acredito que ela pode estar amadurecendo essa ideia das coisas que ela viveu. E talvez ela já saiba que é uma violência, mas como é uma lembrança associada ao parto, ela tá tendo dificuldades para encarar isso. E aí, o que você aconselha? Pois é, eu aconselho que se você está começando a se questionar, é porque talvez foi uma violência. Senão você não começaria a se questionar. Se você está se perguntando, é porque de alguma forma você se sentiu desrespeitado. E aí, se não tem uma indicação médica para aquilo que você passou, se não tinha uma emergência ou não era um caso recomendado, e aí você fala assim, porque você deve ter tido uma conversa quando aconteceu essas coisas. Então, você vai pensar assim, tá, mas na situação era recomendado? Procura saber, às vezes, com outro profissional da área de saúde, tá? Bate um papo com uma enfermeira obstétrica, marca uma consulta com outro ginecologista, você vai examinar, porque provavelmente você passou por violência, senão você não se questionaria. Então, o próximo passo é tomar coragem para tomar as providências. Procurar um advogado, um defensor público, entrar com a ação. Se tem menos de 5 anos, está tudo ok, você consegue, ainda não prescreveu. E com confiança de que você não está fazendo isso para prejudicar esses profissionais do seu parto. Mas você está fazendo isso porque aquele momento agrediu você. E eles precisam responder por isso. Responsabilidade. Sabe por que a gente faz processo? Para responsabilizar. Porque todo profissional, ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que, senão, acontece por culpa. Ou às vezes é por dolo ou por culpa, né? Por negligência, por imprudência ou por imperícia. Ele deveria saber o procedimento, ele deveria tomar os cuidados,
né? Ele deveria se atentar para essas coisas, ele não faz. Ou por culpa, ele realmente queria fazer aquilo porque para ele era mais rápido. Ele estava com pressa, ele estava com preguiça. Então, ele apura você, apura a situação do parto, da via de parto, não se importando de passar por cima de você. Então, é o tal do fazer o serviço mal feito. Você iria atrás do mecânico que arrumou seu carro e seu carro voltou estragado, dando Com problema? certeza. Por que você não vai atrás do médico que foi fazer seu parto e deu problema? Então, Exato. assim, é a se pensar. Toma coragem, menina, vai. É isso aí. Toma coragem. E uma puxa a outra, né? Uma puxa a outra, Uma gente. puxa a outra. Pensa tudo que vocês fazem, mulheres, em trabalho de parto, depois do parto. Espero que não precise ter tantas denúncias, né? Espero que a gente possa fazer isso intra-parto, para que não tenha que passar por isso depois, né? Então, antes do parto, pense que você nunca faz só por você. Você faz por todas as mulheres, porque quando a gente começa a exigir o que é nosso por direito, a gente muda a cultura do local. Então, a gente vê a mudança. E essa mudança não é simples, ela não é rápida, mas uma mulher vai fortalecendo a outra. E Claro, não é só por pra... você, né? Quando você toma uma atitude dessa, de procurar os seus direitos, você está fazendo isso por você, pelas suas amigas, pela sua vizinha, pelas suas filhas, entende? Pelas suas netas, que ainda nem nasceram, nem existem ainda, por toda a sua descendência. Então, para que você possa ter condições melhores daqui 10, 15, 20 anos, é por causa da luta de uma que todas colhem depois. Comecem, mulheres, comecem. Essa live aqui de hoje é para encorajar vocês. Comecem. Se informem sobre o que é verdade, o que não é verdade, o que é mito cultural reforçado, tá? Então se informem. É só através da informação que a gente vai conseguir. Queria agradecer muito, Gabriele, por você ter vindo hoje, doutora Gabriele, aqui com a gente, esclarecer, né? Nos passar Isso, essa obrigada. experiência, encorajar as mulheres, né? Que muitas vezes falam assim, ai. Mas eu nunca nem conversei com advogado, nunca conversei com advogada, eu não sei se isso vai ter procedência, se isso existe. Então está aqui, doutora Gabriele, para dizer para vocês que pode ir atrás dos seus direitos, que eles estão Pode lá. atrás. Para quem passou por violência obstétrica, passou por alguma situação, vai atrás, menina, vai atrás. Mexa-se, mexa-se, né? Se você não tem como pagar um advogado, vai atrás do defensor público e ele vai fazer para você. E para quem quer se precaver, tá gestante ou pensa em engravidar, eu penso que é um assunto que você tem que se informar até no processo antes de engravidar. Você precisa saber do seu direito reprodutivo. Para você poder estar escovada, pronta para poder partir para brigar pelos seus direitos, sabe? E como você disse, ser firme. Falar, eu não quero, já conversei, eu tenho um plano de parto. Neném nasceu, eu quero ele no meu peito, como está meu plano de parto. Ótimo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.